Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcelinho, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Maria Imaculada e vim aqui hoje conversar com vocês a respeito de um tema muito bacana do livro do Evangelho. Eu convido vocês agora para que possamos juntos nos sintonizarmos, nos conectarmos com o coração e, sob a inspiração dos espíritos de luz, mentores da nossa casa, que possamos ficar juntos, mesmo distantes, e todos conectados nessa empreitada aí de novos aprendizados e de relembrar para a gente o que é que a gente precisa melhorar. Vamos lá. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, né? É um tema que trata do dever, que tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto pequenininho, né? Mas assim, que tem muito significado. Faz parte do capítulo Sede Perfeitos, ou seja, todas aquelas orientações a respeito da nossa condução moral. E a gente vai tratar dele hoje assim com bastante simplicidade, mas numa perspectiva de deixar pistas para que a gente possa refletir e encontrar aí caminhos de estar sempre cumprindo com esse nosso dever da melhor maneira possível. Bom, o que dever que a gente está falando, né? A gente está falando do dever, será que a gente está falando do dever que diz respeito à questão da material? Será que a gente está falando do dever de pagar impostos ou do dever de pagar as contas em dias? Não, a gente está aqui falando do nosso dever moral. E é importante a gente trazer isso, que a gente tenha uma perspectiva muito grande de lutar pelos nossos direitos, e isso é muito importante, né? E é muito relevante, mas é importante também que a gente pense nas nossas obrigações enquanto espírito. E a palavra dever traz um pouco desse sentido de obrigação, que de antemão já é um nome que a gente fica assim, que a gente não gosta muito, que a obrigação parece ser uma coisa negativa, uma coisa ruim. Mas não é esse sentido que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer o sentido do dever como um norte, como uma bússola para que a gente possa, de fato, seguir o nosso caminho de evolução da melhor forma possível. Certo? Então, esse dever moral é a nossa obrigação diante de nós mesmos e diante das outras pessoas. É a forma como a gente lida com as situações do cotidiano. É a forma como a gente se porta e se posiciona diante da vida. E por falar em vida, o dever é a lei da vida, né? É por ele que nós nos movemos e ele está presente nas pequenas coisas que realizamos, como nas grandes coisas. É ele que nos rege quando a gente precisa tomar uma decisão na nossa carreira, que vai prejudicar ou não um colega de trabalho. É ele que nos rege quando a gente trata a forma de tratar dos nossos funcionários. É ele que nos rege quando a gente está diante de uma situação de dor. É ele que nos rege quando a gente está diante de uma situação onde as pessoas estão com raiva, né, diante de uma situação de rancor. É ele que nos guia para que a gente possa, de fato, cumprir aqui as nossas obrigações morais, né, que é o que a gente precisa, é o que a gente veio fazer aqui na Terra, foi isso. Então, no livro do Evangelho é muito bacana, porque ele diz que no campo dos sentimentos é difícil o dever ser cumprido, porque normalmente se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. De fato, aqui na Terra a gente tem muitos apelos, né? Muitos apelos materiais. A gente vem enquanto espírito aqui para a Terra, cheio de planos, mas chega aqui muitas vezes a gente se dispersa e nos deixa levar por essas questões da vida material. Isso é bem importante de a gente falar, porque a vida material é muito sedutora. E às vezes a gente acha que a gente está sendo um bom profissional, a gente está cumprindo com o nosso papel na família, a gente está cumprindo com essas obrigações legislativas, digamos assim, impostas pelas leis, e com isso a gente está cumprindo aí a nossa missão e a gente está caminhando rente com o nosso dever moral.
Não necessariamente, né? A gente precisa ficar muito alerta em relação a isso. A vida material, na verdade, a gente diz assim, a gente pode achar até que uma pessoa é materialista, é aquela pessoa que se apega às coisas, aquela pessoa que não acredita em nada, né? Que aquela pessoa que gosta de tem essa conotação pejorativa, né? Aquela pessoa que gosta de marcas, que gosta de carro, que gosta de ostentação. E aquela pessoa que não é assim pode se achar uma pessoa espiritualizada, mas não é verdade. Eu mesma fui uma prova disso. Durante muito tempo da minha vida, eu passei achando que eu estava cumprindo com as minhas obrigações, né? Com as minhas obrigações moral. Mas vivi uma vida totalmente focada nas questões materiais, do trabalho, da família, assim, uma vida sem espaço para essa reflexão e sem espaço para esse alimento espiritual. E é muito importante que a gente chegue à conclusão disso, né? É muito importante que a gente se perceba enquanto espírito e que a gente pense assim, poxa, a forma como eu estou conduzindo minha vida aqui, eu estou, como é que eu posso dizer, tendo moedas, ganhando moedas para viver uma vida material exclusivamente, ou eu também estou ganhando moedas para viver uma vida espiritual no futuro? É muito importante que a gente pense nisso. E uma das formas de a gente se conectar com a gente enquanto espírito é estudando, né? Estudando a lei de Deus. Quanto mais a gente estuda a lei de Deus, mais a gente entende o nosso dever moral. E com mais resiliência, com mais resignação, a gente consegue passar pelos momentos de dores que existem aqui na Terra, que são reais, né? Os momentos de dificuldades, porque a gente entende aquilo ali como uma oportunidade. A gente não entende aquilo ali como um castigo e como um martírio. A gente entende que aquela situação está ali como um aprendizado e tenta tirar o maior proveito disso. Se a gente tem esse conhecimento, né, essa clareza que o estudo das leis de Deus nos dá, a gente tem condição de seguir no caminho do dever moral com muito mais, como é que eu posso dizer, com muito mais força, né? Muito mais forte, seguir esse caminho com muito mais força. Então, de fato, a gente precisa estar muito atento a isso. E, assim, pensar sempre qual é o papel que a vida espiritual tem na minha vida, né? Como é que eu estou lidando com esse equilíbrio entre viver aqui na Terra, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ter uma vida confortável, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer esse balanceamento e o exercício do dever moral vem muito também desse equilíbrio. Então, e o Livro dos Espíritos também diz isso, que as vitórias do dever moral são vitórias que não têm testemunhas e as derrotas não têm repressão. Ou seja, acontece dentro de você, é do fórum íntimo de cada um, né? E isso é algo muito sério, né? Porque se acontece dentro da gente, a gente não tem reconhecimento, e o reconhecimento é algo que move muito as pessoas, né? As pessoas de fora olhando para você e te dando um feedback positivo, isso é algo que motiva. Mas essas questões de dever moral têm a ver com você e a sua consciência, né? E todo mundo já tem essa semente dentro da gente, né? Essa semente do dever moral é algo que nos fortalece cada vez mais e que, de fato, todo mundo tem esse potencial de desenvolvimento. É igual para todo mundo. O Evangelho diz isso, inclusive, né? Que os espíritos são tão iguais em relação à exposição à dor, em relação às condições, para que, de fato, ele possa, a partir das situações, melhorar e evoluir sempre. Então, é importante que a gente reflita também sobre essa questão de que as vitórias não têm testemunho, nem as derrotas têm repressão, para a gente perceber e ficar claro para a gente que o exercício do dever moral não depende do outro, né? Não depende
depende de outras pessoas, depende da gente, apenas da gente. Isso é muito legal a gente refletir, porque muitas vezes a gente condiciona a nossa ação a outra pessoa. A gente diz assim, eu agi assim com raiva, eu me desequilibrei porque você falou isso e isso me atingiu. Ou porque você tomou essa atitude sem me consultar e eu agi dessa forma. Mas isso é um auto-engano, gente. O dever moral, a sua ação e a sua conduta não deve depender dos outros, né? A gente não pode estar justificando as nossas más condutas por conta das outras pessoas. A gente precisa respirar e assumir isso. Eu sei que nem sempre é fácil, que a gente tem aí situações extremas, mas de qualquer forma, essa clareza que a gente tem é importante. Se a gente se desequilibra, se a gente tem raiva, se a gente tem ciúme, se a gente é egoísta, isso tem a ver com as nossas más inclinações e não com o outro. E isso é o que o dever moral nos traz, né? Esse guia aí que a gente precisa seguir, esse caminho. Então, se tem a ver somente com a gente, então a gente entende bem que isso está totalmente relacionado ao nosso livre-arbítrio, às escolhas que a gente toma, né, diante dessas diversas situações. E a gente sempre tem escolhas, né? A gente, diante de uma situação de dor, e a gente está vivendo no mundo, meu Deus, uma situação onde muitas pessoas estão nessa condição de dor, nessa condição de falta de assistência, de perder seus entes queridos, mas a gente sempre pode fazer uma opção de lidar com essa situação de uma forma equilibrada, sentindo aquilo, sentindo aquela perda, ou de uma forma desesperada, maldizendo, muitas vezes até Deus, né, se sentindo castigado. Então, a gente sempre tem esse poder de decisão e o dever moral é mesmo, assim, fundado, como é que eu posso dizer, fincado aí no livre-arbítrio, nas escolhas que a gente faz. E não pensem essas escolhas como grandes escolhas, né? Como, eu vou mudar de país, eu não vou mudar de país, eu vou morar fora, eu vou me separar do meu marido, eu vou ter um filho. Não pense nessas grandes decisões, pense nisso a todo momento. A todo momento nós somos testadas nessa possibilidade de a gente escolher entre o que a gente está fazendo de acordo com o nosso dever moral ou a gente escolher de acordo com os nossos instintos, com as nossas paixões. Isso acontece na hora que você discute em casa porque alguém não lavou o prato, e nessa época de pandemia eu imagino que isso tem sido muito comum, né? As famílias tentando se organizar em relação às tarefas domésticas. Então, muitas vezes isso causa atrito entre elas. Muitas vezes a gente precisa pensar mais, assim, tentar manter esse equilíbrio, porque a gente está num momento mesmo ainda mais difícil agora, que todo mundo está em casa, confinado, então as pessoas já estão assim como é que eu posso dizer, como se fosse meio que uma bomba assim, prestes a estourar, né? Como se fosse outro exemplo, um copo que está cheio, mas uma gotinha transborda, né? Enfim, a gente o tempo todo tem sido testado e na nossa vida de uma maneira geral e agora também. Muitas possibilidades para a gente escolher entre encarar as situações de acordo com o nosso dever moral ou encarar as situações de acordo com nossas paixões. Vamos lá. Bom, e aí vocês poderiam me perguntar, Marcele, como é que eu sei, né? Qual é o limite aí entre esse dever moral? E o Evangelho traz essa clareza para a gente. Ele diz que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçamos a felicidade
ou a tranquilidade do próximo, e termina no limite que não gostaríamos que fosse ultrapassado em relação a nós mesmos. Então, esse é um assunto bem bacana, né? Que a gente precisa de fato refletir, traz muito daquela outra passagem do Evangelho que fala não fazer com o outro que não gostaria que fizesse com si, mas traz também aí uma reflexão muito importante. Eu não sei se vocês lembram, no início da apresentação, a gente dizia lá que o dever moral é uma obrigação moral em relação a si e o outro, né? E aí a gente traz, retomando esse conceito, a gente pode refletir que o dever moral, ele tem a ver com você cuidar do outro e praticar a caridade, mas também cuidar de si e se proteger. A gente não pode achar que uma pessoa que passa uma vida inteira passiva, diante de uma situação difícil, de risco, murmurando, ela ali está cumprindo o seu dever, né? A gente precisa pensar que cada vez mais que a gente estuda, que cada vez mais que a gente aprende, a gente vê que a gente precisa praticar caridade com o outro, mas a gente também precisa lutar por nós mesmos e cuidar para que a gente possa estar no caminho certo. Então, quanto mais a gente estuda as leis de Deus, mais uma vez, mais a gente se conhece, mais a gente mergulha em nós mesmos, mais a gente a gente desenvolve essa capacidade de reflexão, de autoconhecimento, e mais fácil a gente consegue pensar em recursos e nos fortalecer para que a gente possa sair de situações onde esse limite esteja aí extrapolado. Então, é muito importante, a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui desse dever moral ter a ver com o outro, com o cuidado, com a caridade, né? E aí a frase traz um ponto bem importante, que assim, ameaça a felicidade ou a tranquilidade do outro. No momento que isso acontece, você já está destoando e você precisa se equilibrar, mas também em relação a si próprio. Também em relação a você se cuidar e você cuidar da sua como é que eu posso dizer? Da sua saúde emocional, saúde mental, para que você de fato possa cumprir o seu dever com você mesma também. Eu sei que existem casos que as pessoas têm muitas dificuldades de sair de situações onde estejam com desequilíbrio emocional, mas a gente sempre tem recursos que possam nos ajudar, né? Sejam eles recursos químicos, sejam eles quando medicados, obviamente, sejam eles recursos psicológicos, sejam eles recursos familiares, de amigos. A gente sempre pode contar com o outro e muito mais. A gente nunca pode esquecer que a gente está sempre muito bem protegido pelo nosso anjo da guarda, e que o anjo da guarda está junto, rente com a gente, na frente e atrás, de um lado e do outro, para que a gente possa seguir e se recuperar. A gente precisa apenas querer sair desse lugar. E aí eu trago aqui uma metáfora em relação a esse dever, ao dever moral como uma escalada numa montanha, né? Onde a gente está sempre pensando que a gente quer chegar lá, e é uma caminhada difícil, né? Que a gente precisa ter coragem aí no sentido de enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar as nossas imperfeições, né? Enfrentar as nossas sombras. É difícil você olhar na sua sombra e ver de fato o que é que você precisa melhorar, né? Sem máscaras, assim, é um exercício importante de ser feito, e a gente precisa ter coragem para enfrentar isso, enfrentar as angústias. A gente precisa ser flexível para que a gente possa, de fato, ver aí se não deu certo por um caminho, que a gente vá por outro caminho.
Mas a gente precisa, sobretudo, ter foco, assim como a pessoa que está fazendo a escalada de uma montanha, ela não pode estar lá escalando e estar pensando na festa que ela deixou de participar, porque ela vai perder concentração e ela tem muita possibilidade de se machucar. A gente também precisa estar focado e empenhado nesse esforço de cumprir o nosso dever moral. E aí, gente, olhando para essa imagem, vendo aí esse capacete, essa luva, esses equipamentos de proteção individual, né, desse alpinista, a gente pode fazer uma relação desses equipamentos com o estudo, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai adquirindo aí elementos que nos ajudam nesse processo de escalada e no processo de cumprimento do dever moral. Imagine se essa pessoa aí tivesse sem essa luva. Essa luva, a mão dela ia ficar machucada, né? De estar pegando aí nessas alças. Se ela tivesse sem capacete, se por algum motivo escorregasse aí o pé e batesse a cabeça na pedra, também ia se machucar. Então, o estudo nos protege e nos ajuda a enfrentar essa caminhada do cumprimento do dever moral com mais resiliência, com mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais forte, né? De uma forma mais forte. Aí, rumo a esse alcance aí desse topo que é a nossa evolução. Todo o caminho que a gente está fazendo é com esse sentido. Então, toda vez que vocês verem uma montanha agora, vocês se imaginem aí fazendo essa escalada, e aí para uns vai ser um pouco mais difícil no início, né? Vai ter, sei lá, dificuldade, vai ficar parado um tempo, mas depois vai seguir. Mas todos nós, como eu falei no início, temos essa semente do dever moral dentro de nós, e esse é o caminho de todos nós. Vamos ver o que aqui tem mais. Bom, aqui traz outra reflexão do Evangelho aí, né? Dizendo que o homem que cumpre seu dever é juiz e escravo da sua própria causa. Dentro dessa lógica de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, um homem que cumpre esse dever, ele o tempo inteiro nas suas ações, ele está avaliando se ele está agindo certo, né? E tudo que ele faz é para que possa cumprir esse dever. Por isso que ele diz aí, juiz e escravo da sua própria causa. Mais uma vez, eu digo a vocês, e o quanto eu penso que isso é importante, que é uma das grandes, como é que eu posso dizer, revelações, né, que o Espiritismo trouxe para mim, é esse entendimento de que as questões estão na gente e não no outro. Mais uma vez, a gente traz aí essa mensagem de que quando mais a gente está conectado em cumprir o nosso dever, menos a gente foca no outro. A gente tira o foco do outro e coloca o foco na gente. A gente não perde tempo falando mal das outras pessoas, né? A gente procura fazer o bem, não de uma forma egoísta. Eu estou fazendo bem só para me beneficiar. Não, eu estou fazendo bem porque eu estou pensando no outro, porque é para o bem de todos. Então, quanto mais a gente está nesse caminho, mais a gente pratica a caridade. E mais a gente é indulgente, piedoso, paciência. E aí vocês sabem aí a relação de virtudes que tem no Evangelho. Falamos sobre cada uma delas nesse capítulo, se eu não me engano, inclusive. Bom, e aí essa imagem que eu quis trazer, muito bacana, desse animal aí se segurando, meu Deus, por pouco, né? Traz essa mensagem aí de que a prática do dever exige esforço e vontade, né? Não adianta a gente querer cumprir o dever
focado e, como é que eu posso dizer, conectado apenas com os nossos instintos e as nossas paixões. Praticar o dever moral muitas vezes faz com que a gente tome escolhas que a gente não vai se beneficiar, né? Muitas vezes faz com que a gente tome decisões em prol do outro e não de si próprio, mas a sensação de dever cumprido. A gente não tem esse ditado, né, que a sensação de dever cumprido é recompensador. Então, precisa de muito esforço e vontade, depende de cada um de nós. Eu não posso dizer assim, olha, você está precisando cumprir a sua obrigação moral. Agora, fulano, vá cumprir seu dever moral. Isso não vai funcionar, né? Porque se a gente viu aqui ao longo do processo que essa questão do desenvolvimento moral, do dever moral, é algo do foro íntimo de cada um, não vai adiantar nada eu dizer que fulano vá cumprir, porque ele só vai fazer quando ele quiser, à vontade, e se ele se esforçar para isso, né? Então, mais uma vez eu trago a questão de que é possível para todos nós podemos realizar isso, mas a gente precisa aí dar o primeiro passo de esforço e vontade. E por isso que mais uma vez eu trago a questão do autoconhecimento, o quanto é importante a gente ter isso em mente, para que de fato a gente consiga, assim, como é que eu posso dizer, não é manipular a palavra, mas assim, domar os nossos instintos, né, para que a gente consiga de fato, sim, se transformar os nossos defeitos em qualidades, que a gente possa de fato reconhecer onde está errado e a partir daí mudar e se transformar. Tudo isso depende muito de esforço e de vontade. Então, e aí eu trago essa imagem da evolução, né? O dever nos move e nos faz evoluir, é o caminho de todos nós, né? A gente vem aqui para a Terra para poder evoluir, para crescer, e a gente crescer moralmente, e o cumprimento do dever é de fato o que nos faz fazer isso. É muito importante que a gente esteja atento, gente, nessa perspectiva do cumprimento do dever, atento às oportunidades que a vida dá pra gente. Agora mesmo a gente está passando por uma oportunidade muito grande, onde a gente precisa cumprir o nosso dever moral, né? Com mais tolerância, com mais cuidado do outro. O mundo está gritando por isso, e cada um de nós, mesmo que em seu entorno seja pequeno, é possível fazer, porque a gente vai aumentando cada vez mais essa vibração de amor, e isso ajuda bastante. Então, a gente precisa ter essa clareza e estar atento a essa oportunidade, pensar o seguinte: o que é que eu estou fazendo nesse momento, né, de pandemia? Será que eu estou aproveitando o meu tempo? E sobre aproveitar o tempo, eu não estou aqui falando nada relacionado à questão de porque eu estou fazendo um curso de inglês, ou porque eu estou fazendo um curso disso, eu estou fazendo um curso daquilo. Eu estou aqui falando de situações que a gente possa melhorar o nosso autoconhecimento. Será que a gente está tão absorvido pelas mídias e pelas quantidades de mortes que as pessoas que estão ocorrendo, que a gente nem se parou para pensar o que é que a gente pode fazer, né, para aprender diante dessa situação como um todo? É um grande chamado para todos nós, nesse dia que a gente está discutindo sobre dever moral, contextualizar isso nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, para que a gente possa refletir o que é que eu estou aprendendo, o que é que eu posso aprender, que oportunidade a vida está me dando e como eu vou usufruir dela. Eu vou passar por ela da mesma forma, ou eu vou passar por ela e a partir disso eu vou ter novas perspectivas para coisas que eu estava precisando? É essa questão que eu quero trazer para vocês. E vocês podem me perguntar assim: Marcele, mas o que é que a gente faz, né?
como é que a gente desenvolve essa prática do dever moral. E aí eu trago uma sugestão de Santo Agostinho, e ele fala, eu sempre gosto de falar isso nas minhas falas, quando eu estou conversando com as pessoas, porque isso me marcou muito quando eu li esse texto pela primeira vez. Ele diz assim: como é que eu sei se eu estou no caminho certo ou não? Como é que eu sei se é assim que eu devo agir? E ele dá a sugestão: faça uma revisão diária. Ao final de cada dia, quando você for se deitar, você pare um tempinho para fazer revisão de todos os seus passos durante o dia, desde os momentos que você acordou. As interações com as outras pessoas, as ações, e veja o que foi bom, o que foi ruim, o que você poderia ter feito diferente, o que te desviou do caminho da sua conduta moral, e anote isso. Acho que ele não diz anote não, gente, mas eu faço isso, é uma boa sugestão. De a gente anotar para que a gente possa ressignificar no outro dia, né? E tentar fazer diferente. Minha mãe sempre dizia que para a gente conseguir transformar algo, primeiro a gente precisa reconhecer que a gente está com aquela situação. Reconhecer aí, entendam como aceitar. Então, se eu aceito que eu fui egoísta hoje, na hora do almoço, na hora que eu fui botar meu prato e não perguntei se alguém queria repetir, botei a comida toda para mim. E de noite eu refleti sobre isso e fiz lá minha anotação. Amanhã, queira Deus que na hora que eu for me servir, eu possa pensar dessa experiência, possa lembrar dessa experiência e fazer de uma forma diferente. Se amanhã assim, ainda assim, eu quiser me servir, que de novo eu faça a revisão diária e tente novamente no dia seguinte. Porque é assim que a gente cresce. A gente cresce refletindo, aceitando que precisa mudar e transformando. Aos poucos, muitas vezes. Outras vezes, a vida coloca a gente em situações tão, enfim, tão grandes, tão desestruturantes, que a gente precisa fazer a transformação imediata. Mas se assim não for, a gente precisa seguir firme, com fé em Deus, sempre conectado com a lei divina, tendo esperança de que a gente está vivendo cada dia dias melhores em relação a gente, dias melhores em relação à nossa evolução, que a gente siga firme, mas que a gente siga, porque o que não pode é a gente ficar parado, porque a gente veio para aqui para evoluir e a gente precisa aproveitar essas oportunidades todas que Deus está nos dando. Um grande abraço, foi assim maravilhoso ter esse momento para refletir sobre isso. Agradeço muito essa experiência também de fazer uma palestra à distância, né, sem ver as carinhas das pessoas que são tão queridas lá do nosso centro. Foi uma experiência e tanto, enfim, uma oportunidade que me trouxe vários aprendizados e que sigamos assim, em busca de novos aprendizados. Um grande abraço para vocês.